Hello, people. Good morning. Sejam bem-vindos a mais um Revisando de Inglês sobre agora o nosso incrível e completíssimo Silent E. Teacher, por que tem um desenho de gente americana aqui? Um desenho mal feito. Vamos lá, eu te explico, meu jovem. Em 1582, o inglês tinha um problema. Que problema era esse? Eles queriam falar palavras. Vocês sabem que em inglês é uma mistura de várias línguas. Latim, germânico, e em 1582 ficou evidente que eles precisavam de uma reforma ortográfica, que tinha muita palavra antiga misturando com palavra nova, e eles não sabiam diferenciar o que era o que. Então, um cara chamado Richard, ele propôs a seguinte ideia. Vamos colocar um E no final das palavras para diferenciar elas? Daí falaram, tá bom, vamos lá. E criou-se assim o Silent E, que é um E silencioso. Então, se ele é silencioso, ele não faz som. Deixando isso claro. Bom, o que é esse Silent E? E por que tem toda essa história atrás dele? Ele é uma letra utilizada para modificar a fonética de alguma vogal presente numa palavra. Como assim, professor? Toda vez que a gente vê uma palavra que tem um E no final dela, em 95% dos casos, não todos, esse E não é pronunciado. Ele só serve para modificar o som dessa vogal. E como que ocorre essa mudança, professor? Ao colocar a letra E no final de uma palavra, com vogal curta, modificamos a fonética, o som de outra vogal já presente do som para o som de uma vogal longa. Como assim? Olha só essas palavrinhas aqui. A gente viu isso na aula passada, mas é bom rever. Pat. Tem um Ezinho no final? Pate. O som de A, originalmente, tem esse som aqui, A. Só que quando ele não tem o E no final, fica com som de Pé, É. Pat se transforma em Pete. Pit se transforma em Pite. Pot se transforma em Pot. Pot é uma palavra que eu criei agora. Eu não sei se existe. Pub se transforma em Pube. Todas essas palavras podem perceber que quando tem o E no final, ela faz o som que todos nós já conhecemos, que são o som de A, E, I, O, U. Essas daqui são o som das vogais. Esse som A, E, I, O, U são o som de vogal longa. Longa. E ela só acontece aqui nessas palavras quando tem o E no final. Quando ela não tem o E no final, tem outro som. Pat, Pat, Pete, Pot, Pub. Tá vendo que mudou totalmente o som? Porque não tem o E no final. E imagina só que loucura devia ser. Que quando não tinha o E, você tinha que falar ou Pat ou Pate sem o E. Nossa, ia ser o inferno. Vamos lá. Quais são as regras para a gente utilizar isso? Por que a gente vê isso na prática? Porque quando a gente for ler alguma coisa em inglês, se a gente vê um Ezinho no final, a gente já sabe que é esse o som que a gente vai fazer da palavra. Então fica bem mais fácil distinguir foneticamente e escritamente falando o som delas. Então, vamos lá. Quais são mais algumas regras desse E no final da palavra? Palavras em inglês, em maioria, não podem terminar com V ou com U. Olha só. Have, blue. Essas palavras terminam com o E, só que você não pronuncia aqui. Have. E não pode terminar. Esse E não está modificando necessariamente esse A. Porque a palavra não pode terminar com a letra V. Então, esse E é literalmente só para complementar. Em alguns casos, a letra E também ameniza o som de G e de C. Então, olha só. Change se transforma em change. Olha o som. Change. Vira change. Já. Lank se transforma em lance. Não é um lance, tá, galera? Não é coisa de funk. Que pode ser. Se você entender dessa maneira, fica melhor. Pessoal, isso só se aplica, lembre-se que isso só se aplica com palavras com a letra E no final, hein? Então, diferente do português, que a gente leria isso daqui, ó, get,
É lido como get. Em português. E não como jet. Olha só. Porque essa palavra aqui, ó, get, muita gente pronuncia jet. Porque no português a gente aprende que o G com E tem som de G. Agora, no inglês, quando eu tenho um E do ladinho aqui no meio, vai ter som de E, ge. Vai ter som de ga, ge, gi, go, gu. É como se fosse não tivesse esse som diferenciado no português. Então, get. Quinta informação. Eu desenhei um cocôzinho aqui, peraí. Pronto, agora melhorou. O silent T não é pronunciado. Esse daqui ficou meio claro. Deve ter ficado, eu espero que tenha ficado. Olha só. Bite, sight, like. Você não fala bite, sight, like. Você não fala esse E no final. Corta aqui, ó. Esse E não é pronunciado. Bite, sight, like. Se não tivesse esse E no final, ia se pronunciar bit, sit, lick. Não ia ficar bem diferente. Bite, sight, like. Ele só serve para mudar a letra aqui no meio, a vogal principal, de uma pequena para uma maior. E toda sílaba no inglês, última regra, precisa de uma vogal. Então, olha só. Table, little. Você não pronuncia esse E também. Só que ia ficar muito esquisita essa palavra se não tivesse o E no final. Ia ficar table. Só que o U tem, por causa desse L aqui, que vira igual no português. Se a gente tem o L, nosso L às vezes tem som de U. Table vai ficar com som de O. Little, som de O. Mas é por causa do L, não do E. Você não fala table, little. Não, Nestlé. Não, Nestlé sim. Mas nesse caso, não. Ok? Então, essas são as regras do Silent T, pessoal. Só lembrando, ele fica no final da palavra e ele não é pronunciado. A função dele é mudar o som principal de uma palavra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, se divertido. And see you next class. Bye!